A grande noite. A Cuca estava em casa andando de um lado para o outro, quando se deparou com o calendário, quando percebeu a data grifada com batom feito de urucum por ela mesma há mais de 7 anos. Quase caiu dura de ver que o grande dia, ou melhor, a grande noite, estava chegando, a noite em que a Cuca dormiria. Então ela ficou toda feliz e agitada e foi abrir a porta do quarto, que já não o fazia por muito tempo. Ao abrir a porta, se deparou com muitas, mas muitas teias de aranhas. Começou a limpar com seu espanador de penas de urubu branco, ou urubu-rei, que ganhou de presente há uns 20 anos atrás do seu amigo Curupira, uma ave que havia sucumbido de velhice. Então limpou, e quando chegou ao objeto de seus sonhos, sua cama, verificou que a cama estava cheia de cupins e os lençóis e travesseiros viraram casas de traças. E o colchão era morada de percevejos. Ela estava perdida, faltava uma semana para dormir e não tinha nada, nem cama, nem lençol e nem travesseiros, e nem um cobertorzinho sobrou para a pobre Cuca. Pensou bastante e chegou à conclusão que só havia uma saída para que sua noite de sono fosse perfeita. Ela teria que comprar um quarto novo, tudo novinho e lindo. Mas como ela, a Cuca, iria ao shopping? Só conseguia ficar transformada em mulher na sua caverna e na presença de boas crianças. Foi então até sua biblioteca procurar um feitiço que fosse forte o suficiente para transformá-la em humana e com duração para a viagem toda, ida e volta. Procurou por horas até que encontrou o grande livro das magias extraordinárias da mãe Cuca, que havia deixado para ela lá pelos anos de 1752, mais ou menos. Abriu e achou o grande feitiço que a transformaria em humana por alguns dias. Ficou feliz e satisfeita. Colocou seu caldeirão predileto no fogo e começou os preparos. A receita era bem difícil, porém ela tinha algumas reservas. Uma xícara de caldo de estrela do mar achada na lua cheia, uma xícara de suco de picão branco, uma raspa de unha de tatu, um fiapo de pelo de lobisomem, uma formiga seca no outono, um cílio de gata amarela, uma casca de jatobá, uma flor de lótus nascida no pântano do jacaré, uma unha de sapo-boi, um fio de cabelo da Cuca, um pelo do rabo da mula sem cabeça e uma lágrima de borboleta listada. Mistura tudo, deixa ferver por 4 horas e meia, depois dá 2 voltas no caldeirão. Feito isso, cante 2 músicas no luar e alakazam pirim pim pim, prontinho! Agora a Cuca, antes de sair, deveria tomar um gole da poção mágica e ficaria como mulher por 2 dias. Levaria consigo o frasco, caso precisasse de mais tempo. Feito, ela se transformou em uma linda mulher. Se vestiu e foi caminhando para a cidade grande. Porém, ela estava muito longe da cidade, pois morava no meio da mata mais remota. Poderia usar a vassoura e chegar o mais perto possível. E foi o que ela fez. Quando avistou a cidade, escondeu sua vassoura e partiu caminhando. Chegou em uma loja pequena, pois havia chegado em uma cidade pequena. Entrou e foi logo falar com o vendedor.
O vendedor a disse que para comprar tudo o que ela procurava, teria de ir à cidade grande, que ficava a mais de 500 quilômetros de onde estava. Pois bem, precisava mesmo ir, então pediu instruções ao vendedor. O vendedor a colocou em um ônibus, coisa que a deixou muito assustada. Acabou se aborrecendo um pouco com a demora, porém aproveitou a paisagem. Chegando à cidade grande, foi perguntando e conseguiu chegar ao shopping. Ela ficou alucinada quando viu, bem ali na sua frente, uma loja de maquiagens. Claro que achou que eram poções mágicas, principalmente por ver uma mulher ser transformada de forma tão perfeita com aqueles produtos. Logo se lembrou porque estava ali. Procurou a loja de camas, escolheu a maior e a mais macia das camas e já foi pedindo lençóis, travesseiros e cobertores. Comprou também um belo e confortável pijama. Comprou tudo o que precisava e mais um pouco. Foi aí que tudo começou a complicar. O vendedor, fazendo as notinhas, precisava do endereço para poder entregar as compras. Ai, o mundo desabou, pois não tinha um endereço, um número, muito menos um CEP. O que iria fazer agora? Ela começou a andar nervosa de um lado para o outro. O jovem moço a perguntou gentilmente o que deveria fazer por ela. Ela, meio tímida e nervosa, falou: Eu não tenho endereço. Eu moro em uma caverna no meio da floresta. Eu sou a Cuca. Tive que fazer um feitiço para poder me transformar e vir até aqui, porque daqui a 4 dias terei minha noite de sono. E se eu demorar mais 2 dias aqui, me transformarei, e não sei o que acontecerá comigo. Ao terminar seu relato, o jovem vendedor estava estarrecido, e ele a contou que morava bem perto da floresta quando criança, e que ele teria sido um dos seus alunos e gostava muito dela, pois teve uma linda infância por sua causa. Quando ele terminou de dizer, ela puxou sua memória e viu o garotinho, que era um dos melhores em matemática, sempre acertava todos os problemas e charadas. Sim, me lembro de você. Seu nome é Gabriel. Ele respondeu que sim. E lhe disse: Senhora, eu terei o maior prazer em ajudá-la. Estou aqui trabalhando de vendedor porque minha família estava precisando de ajuda. Porém, faço faculdade porque gosto muito de estudar. Sempre sonhei que um dia haveria de novo e poderia responder seus cálculos. Após esta calorosa conversa, ficou decidido que ele mesmo levaria as compras até sua adorável caverna. Porém, antes deveriam comprar mais umas coisinhas. O jovem moço não queria perder o contato com a Cuca, então compraram um celular, um computador e tudo mais que precisaria para deixar tudo instalado. A Cuca estava numa felicidade tão grande que se esqueceu que o tempo passou. E o feitiço parou de funcionar. Sim, parou mesmo. Porém, ela não se transformou em um jacaré esquisito, porque estava muito feliz. Pegaram o caminhão de entrega e viajaram de volta para a floresta. Chegando lá, arrumaram tudo. O quarto ficou lindo e o jovem fez as instalações para ela. A ensinou a navegar pela internet e a manusear o celular. Assim, o jovem voltou para a sua vida, mas tudo estava diferente. Primeiro, porque ele nunca mais perderia o contato com sua amiga e professora Cuca. E porque a Cuca fez uns feitiços que mudou completamente a vida do jovem e de sua família. Ela realmente tem o poder de mudar tudo, transformar as pessoas e suas vidas, e foi o que ela fez.
Todos os problemas do jovem e de sua família haviam desaparecido. Mas, claro, esses poderes mágicos só funcionam com as pessoas que merecem e que são verdadeiramente boas. E sendo assim, a magia acontece para qualquer um. Seja bom, vale muito a pena. Muita luz, cheia de magia para todos vocês. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!